todas e todos, bem-vindas e bem-vindos a esta aula de número 6 do nosso curso sobre o pensamento estético de Theodor Adorno, em que a gente foca especificamente o texto da teoria estética de Adorno. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um conceito bem central na teoria estética do Adorno, que é o conceito de forma, em sua relação com o conceito de conteúdo. A estética, tradicionalmente, lidou com este conceito, como Heidegger havia falado na origem da obra de arte. Mas, já no século XX, junto com Heidegger, esses dois conceitos, tanto forma quanto conteúdo, perderam muito do crédito e chegaram a ser descartados em grande medida. E Adorno os revitaliza, por assim dizer. Ele retoma esses dois conceitos, recoloca-os dentro da sua perspectiva dialética e faz uma leitura progressista dele, sem descurar da dimensão histórica, tal como sempre acontece nos pensamentos dialéticos. Então, não se trata de reavivar um conceito de forma esvaziado daquilo que significa propriamente o contexto político-social. Então, é interessante ver como que ele vai ressituar esses dois conceitos no âmbito de uma teoria dialética histórica que considera o conteúdo não apenas como mensagens que são veiculadas pelas obras de arte, mas em outro patamar, em outro âmbito bastante distinto. Mas antes de a gente entrar nesse par conceitual central, nós precisamos acabar o tema da última aula, que é o conceito de conteúdo de verdade da obra de arte. A última coisa que a gente havia falado na aula 5 foi que, tal como Walter Benjamin diz, uma pintura não é vista apenas com os nossos olhos, mas sim com o vestígio, junto com o vestígio dos infinitos olhos que passaram pela tela. Então, os nossos sentidos para a arte, não apenas na arte, como a gente havia falado antes, quando a gente abordou a questão da teoria crítica e em sua contraposição à teoria tradicional, então, nossos sentidos em geral são históricos. Mas no que concerne à arte, essa historicidade é imanente à obra como seu conteúdo, como aquilo que emana dela e precisa ser interpretado. E é exatamente isso que nós falamos na última aula, que é tarefa da filosofia fazer falar o conteúdo de verdade das obras de arte a partir do comentário, da crítica e da interpretação. Não se trata, porém, da tarefa de ler nas obras o que está colocado positivamente nelas. Toda grande obra de arte oscila entre a ausência radical de sentido, o absurdo, e a possibilidade de alcançar este sentido positivamente. O caráter enigmático situa-se na zona fronteiriça desses dois polos, e, como falamos, as mais bem realizadas são aquelas que ressaltam de forma enfática a tensão entre eles. Então, isso que é falado aí é especificamente direcionado para a arte moderna, porque ela tem uma característica muito enfática que é, desligando-se da tarefa mimética de representar, de figurar a realidade, não fornecendo uma unidade a partir do qual uma grande narrativa possa ser feita, ela precisa se rearticular radicalmente em si para poder ganhar um sentido. E isso faz com que a questão entre o absurdo e o sentido, entre o caos de uma expressão múltipla, esfacelada e a aparência de uma unidade, fique cada vez mais ressaltada. De modo que nós temos na arte moderna uma articulação estrita, rigorosa daquilo que nós diríamos que foi constituinte de toda a obra de arte, mesmo do passado, mas que somente agora, com esse desligamento da arte de uma tarefa mimética em relação à realidade, é que ganhou a suficiente visibilidade e peso na constituição de cada uma das obras. Toda grande obra de arte, como nós falamos, ela sempre vai colocar em jogo o significado de fazer aquilo que se faz. A partir da arte moderna, tem-se uma dimensão reflexiva bastante acentuada para a obra de arte e que a caracteriza. Não é só uma questão
de intensidade. Não é só mais acentuada no sentido de grau, mas com uma qualidade específica. Colocar uma cor numa tela, na modernidade, significa se questionar a legitimidade dessa colocação. Usar um acorde menor de sétima significa se perguntar pela legitimidade deste acorde aí. O tempo todo, a obra de arte se questiona se faz sentido fazer aquilo que se faz para constituir a unidade da obra. Então, é um questionamento constante. É fazer com que o tempo todo esteja em jogo o olhar de quem aprecia a obra em termos de uma interrogação pelo sentido daquilo que a obra apresenta. E então, muito da tarefa da filosofia, ao tentar ler o conteúdo de verdade das obras, consiste na interrogação da oscilação da obra entre esses dois polos, o sentido e o absurdo. Ao longo de suas reflexões sobre a arte, não apenas na teoria estética, Adorno exprimiu repetidas vezes sua crítica à leitura da obra de arte como um reflexo da intenção, do inconsciente e das emoções de quem a produziu. Quanto mais se faz esse tipo de interpretação, mais se reduz a arte a uma tautologia, pois quem a interpreta busca extrair o que a artista inseriu na obra. Muitas análises musicais se contentam exatamente em descobrir a progressão harmônica, as modulações e outros aspectos composicionais escolhidos por quem compôs. Nesse trecho da teoria estética, um argumento de Adorno é que as obras de arte nas quais se pode ler com exatidão as intenções da artista normalmente são ruins. Esse é um topos da estética de Adorno que ele repetidamente enfatiza, recoloca em diversos contextos argumentativos. Arte não é retrato das intenções do inconsciente, do complexo de valores de quem produz arte. E também não é dirigida àquilo que quem vê a arte espera que seja enunciado para a própria pessoa que vê, assiste a obra de arte. E nas obras musicais, isso acontece bastante. Muitas vezes trata-se apenas de um jogo de esconde-esconde, quer dizer, o que o artista colocou na obra, que tipo de modulação ele inseriu, quais tipos de acorde ele usou, porque muitas vezes é pouco claro, né, a progressão harmônica, a sequência dos acordes, e aí muitas análises musicais acabam se contentando em fazer parte desse jogo de esconde-esconde, tentando descobrir, afinal de contas, qual que é essa estrutura. Mas como algumas pessoas dizem, isso é apenas o começo de uma análise musical. É necessário falar muito mais além daquilo que está, por assim dizer, na base harmônica, no que foi colocado na tessitura, na textura da música, e a partir disso se pode efetivamente fazer uma análise musical, desdobrando o seu conteúdo em termos da sua lógica de vinculação com outros estilos, com outras obras, tanto do autor quanto de outros que vieram antes. Então Adorno enfatiza que pegar uma obra de arte e tratá-la como um reservatório de intenções, e mesmo que não sejam conscientes, porque Adorno é um crítico bastante enfático de determinadas teorias psicanalíticas que querem descortinar na escultura, no livro, no romance, na música de alguém, tudo aquilo que estaria subjacente à consciência da pessoa, fazendo com que a obra seja uma espécie de projeção onírica dos sonhos, fazendo com que nós não diferenciemos demais uma obra de arte de um sonho ou de um ato falho, de um sintoma neurótico. E Adorno quer enfatizar o quanto que a obra de arte ultrapassa essa dimensão subjetiva. A obra de arte, ele diz na parte da teoria estética, não é um teste de percepção temática de seus autores, de modo que o que faz com que a obra de arte seja arte é o que ultrapassa essas intenções, mesmo as inconscientes de quem a produziu. E esse argumento final aqui desse trecho que eu escrevi é interessante, porque quanto mais visível numa obra são essas intenções, mais
podemos dizer que a obra não foi bem sucedida. Ela não ultrapassou aquilo que o autor ou a autora queriam colocar nela. Essa ultrapassagem que garante a dimensão estética, a qualidade artística da obra. Claro que não é apenas isso, mas isso é um fator importante. E também é necessário fazer a outra ressalva, que é do outro lado, que é o fato de que, necessariamente, quem produz uma obra vai usar seus componentes, tanto conscientes quanto inconscientes, para realizar o artefato, a coisa que é produzida. Não significa que quem produz deva deixar de lado tudo aquilo que o constitui como pessoa, mas o que é necessário, que está sendo enfatizado tanto por Adorno e eu estou trazendo aqui também, é que se faz necessário uma ultrapassagem, a transcendência dessa dimensão. A questão não é fazer uma espécie de abstração, tábula rasa, negligenciar esses conteúdos todos de ordem sociológica, pessoal, emocional, inconsciente, etc. Porque isso, a rigor, é impossível. Não é possível ser feito. O que é necessário é articular todos esses elementos, junto com outros que são agregados necessariamente à obra, como problemas técnicos de feitura, do que significam cores complementares na pintura, por exemplo, a leveza do traço ou o peso de determinadas formas como a redonda. Tudo isso vai sendo colocado dentro da obra de arte como seu material, junto com as intenções da artista. E tudo isso precisa ser superado, ultrapassado. E a obra de arte vai ganhar a sua qualidade estética precisamente neste ponto de transcendência. A arte moderna é constantemente acusada de ser hermética, formalista, por demais abstrata. Isso todo mundo que já lidou com a obra de arte contemporânea sabe perfeitamente que isso aí é verdadeiro. As pessoas dizem, por exemplo, de músicas contemporâneas que elas são muito cerebrais, músicas de partitura, que não têm a emotividade, a vivacidade que outras músicas têm. Também as obras de arte pictóricas, as instalações e pinturas abstratas, muitas vezes são ditas como desconectadas da vida, que valem por si sem nenhuma correlação com o modo como nós vivemos efetivamente a vida. E isso as torna enigmáticas, herméticas, com um sentido muito fechado dentro dessa cápsula que seria propriamente a erudição de quem fez a obra e de quem é capaz de ler nela a partir de livros. Elas, porém, essas obras, seriam as mais realistas, no sentido de mais bem realizadas, como constituindo sua eloquência por si mesmas, ultrapassando o desejo constante de dizer algo sobre a realidade, quando esta realidade é tomada como um objeto, algo a que nós nos dirigimos. Quanto mais radicalmente elaborada e atravessada pelo ímpeto de sua configuração rigorosa, mais a obra realiza em si o que é próprio da realidade para além de sua objetificação. Então, as pessoas dizem que a obra de arte moderna é muito abstrata, já olhando para a pintura, que perdeu sua dimensão figurativa propriamente dita. Mas a música contemporânea também é dita como abstrata, porque ela não evoca atmosferas emocionais específicas, não se presta a ser fundo musical para acompanhar cenas de quaisquer filmes que sejam, e uma série de outras coisas que demonstram que a arte produz uma espécie de encapsulamento artístico-estético em sua própria confecção. Só que Adorno vai dizer que esta obra é, na verdade, mais realista, fazendo uma espécie de trocadilho, dizendo que ela é a mais bem realizada, pelo modo com que ela efetivamente é capaz de produzir uma realidade por conta própria. E esta realidade é mais concreta do que propriamente a vinculação figurativa das obras que querem evocar um determinado tipo de contexto político, falar da realidade de uma determinada maneira, evocar sentimentos como nas músicas de canções populares, dessas que tocam no rádio, e uma série de outras que fazem este salto representativo comunicacional para com essa realidade socioempírica que nós vivemos. Ao contrário disso, a obra de arte moderna, essa que é dita abstrata, cerebral, condensa em si mesma uma realidade que, na medida em que nós nos desconectamos deste desejo de falar sobre uma outra realidade,
torna essa obra uma realidade que aglutina em si as tensões que, na nossa relação com a realidade, são obscurecidas pelo modo com que nós já estamos preparados para falar sobre essa realidade vivida. Toda a nossa existência é marcada pelo complexo, longo caldo histórico-social de conceitos que nós trazemos, como eu já falei, aliás, várias vezes e enfaticamente na primeira aula dessa unidade sobre o Adorno. Ora, nessa medida, a arte, em geral, ela significa, nesse âmbito aí dessa forma de dizer sobre a realidade, mais um veículo para nós nos dirigirmos a uma realidade que já foi cooptada, dominada no âmbito dessa articulação de conceitos. Quando chega a arte contemporânea, a arte moderna, abstrata, essa dita muito cerebral, ela rompe com esse tipo de vinculação com uma realidade já esquadrinhada pelos nossos conceitos e constitui uma espécie de ruptura para com esta realidade que já está assambarcada por essas vias cognitivas já estabelecidas. E, portanto, ela acaba sendo uma forma, pelo menos nessa leitura de Adorno, ela acaba sendo uma forma de articulação imagética de uma realidade que nos escapa, que passa pela malha de nossos conceitos, de nossos valores, daquilo que nós já temos na nossa racionalidade científica, classificatória, o tempo todo utilizada por nós, nos diversos planos de nossa existência, desde a econômica, passando pela política. Nós temos aí, no âmbito da arte moderna, uma espécie de recolocação em segundo plano de tensões, de uma vivacidade de conexão entre particulares e universal, que exige um tipo de percepção que, segundo Adorno, nos dá acesso a um tipo de vinculação entre sujeito e objeto que, na realidade, fica obscurecido pelo modo com que nós falsificamos o nosso vínculo com a realidade. Então, a obra de arte abstrata ela é mais realista, porque ela traz para nós um tipo de relação entre sujeito e objeto que foi falsificado pelo modo com que nós violentamos a realidade, a natureza, a relação social com essa malha de conceitos previamente estabelecidos. Então a obra de arte ela é mais realista, porque ela traz mais daquilo que existe na realidade do que nós somos capazes de perceber nesse tipo de percepção já condicionada por milênios de articulações conceituais previamente estabelecidas. Então, a arte figurativa é mais abstrata, ela abstrai de algo essencial na realidade que o vínculo comunicacional de representação não é capaz de fornecer. Quando a gente for falar sobre forma e conteúdo, isso vai retornar quando o Adorno vai dizer que a forma da obra de arte ela é um desdobramento da verdade. Então eu vou voltar a essa temática. De forma análoga a como se qualifica a ética kantiana como baseada em um rigorismo moral, podemos dizer da filosofia de Adorno como baseada em um rigorismo crítico. Kant havia dito que nenhuma ação em sentido estrito é livre, mas tão somente a vontade que a origina, cujo fundamento não é fenomênico. Então estou fazendo uma analogia aqui entre o rigorismo ético kantiano e o rigorismo de Adorno quando ele fala sobre a arte moderna. Por quê? O Kant havia falado que toda ação é sempre pautada por relações de causa e efeito no mundo fenomênico, no mundo físico, tal como nós percebemos. Aquilo que dá propriamente o caráter moral da ação é algo desconectado dessa rede de causa e efeito do mundo empírico, do mundo fenomênico. Então, uma ação que é movida por uma vontade efetivamente livre tem a sua causa num outro âmbito que é o numênico. Ora, isso é um rigor radical, em que nada no mundo físico vai ter dimensão moral propriamente dita, e sim apenas no âmbito numênico, que é da coisa em si, ou do sujeito como coisa em si, que causa um fenômeno no mundo. Isso é rigoroso porque, afinal de contas, nos condena à imoralidade em termos de nossa prática concreta. É como se não existisse ação moral nenhuma, a não ser aquilo que é pensado como moral vinculado ao sujeito como coisa em si. Nós podemos nos pensar como éticos, mas não nos saber como tais
em virtude dessa impossibilidade de conhecer o que está no âmbito da coisa em si, no âmbito numênico, em contraste com o âmbito fenomênico, que é o das experiências. Então esse rigorismo aí, de alguma maneira, acaba sendo absorvido neste movimento crítico radical de Adorno, porque Adorno, por sua vez, disse nas Minima Moralia, que é um livro do Adorno de aforismos em que ele fala sobre questões morais da vida cotidiana contemporânea, que não existe vida verdadeira ou vida correta na falsa. Agora, na teoria estética, diz que não se deve cobrar da arte um conteúdo de verdade em sentido literal, mas tão somente uma expressão verdadeira da falsa consciência, pois consciência verdadeira ainda não existe. Então esse aforismo aí, não existe vida correta ou vida verdadeira na falsa, foi muito comentado em geral, porque faz com que Adorno conceba toda a vida, tal como nós vivemos, como falsa. De forma análoga ao rigorismo kantiano, que acaba nos condenando à imoralidade, ou pelo menos à amoralidade, pelo fato de sermos sempre seres submetidos a relações de causa e efeito, e portanto não podemos ser livres. Adorno acaba falando o seguinte: olha, no nosso mundo, tudo é submetido a relações de poder que falsificam a realidade, que violentam-na, e portanto, como cobrar conteúdo de verdade da arte? Como falar de uma arte que vai exprimir uma consciência verdadeira sobre esse estado de coisas, se ele coloca que toda a realidade é sempre violentada pelos nossos conceitos, valores, princípios, modelos de ação, de comportamento, etc., desde todo sempre, desde a origem da humanidade. E aí, Adorno não foge dessa colocação radical, rigorista, como eu gosto de falar, e vai acabar dizendo isso, vai assumindo, ele vai às últimas consequências dessa sua postura. Ele não foge dessa ideia. E ele vai dizer, olha, conteúdo de verdade acaba sendo equacionado com uma expressão verdadeira de uma consciência falsa, daquilo que significa a própria vida. Então, essa radicalização de que tudo é falso é levada às últimas consequências até mesmo na arte, que é um âmbito que Adorno considera como tendo suficiente criticidade. Ele não vai dizer que simplesmente a obra de arte não tem como ser verdadeira, mas a ideia é que é necessário pensar a arte como um movimento de reapropriação, de dobra crítica sobre a realidade. Então, o que ele quer efetivamente marcar é a posição de que não existe um local em que se habita a verdade integralmente, em que ela exista de forma plena e não possa ser questionada. A ideia é que a arte não é um âmbito isento de relações ideológicas, isento da rede de valores que trafegam pela sociedade, pelo modo como nós trocamos valores, significados de toda a ordem, desde os científicos, econômicos, etc. O que a arte produz efetivamente é uma aparência de um mundo que poderia ultrapassar essa conexão falsificadora generalizada da realidade, do outro, daquilo que é não idêntico, que é trazido para a malha dos pensamentos classificatórios, que querem identificar as coisas de forma instrumentalizada. E aí Adorno vai dizer, o que é progressista na arte é a sua consciência de crítica radical àquilo que há de ideológico nela também. Então trata-se de uma redobra, de um movimento de reapropriação crítica reflexiva constante. De modo que, se a realidade é constituída de objetos sistematicamente falsificados pelas nossas formas cognitivas, ora, a arte não vai ser um palco em que, afinal de contas, podemos desvelar a verdade sobre a realidade e, portanto, ali temos uma consciência verdadeira com V maiúsculo. Aí ele vai dizer, não, o que nós temos ali é uma expressão de uma consciência falsa, tal como foi falsificado ao longo do tempo. Só que ele vai dizer, mas isso, ele diria, isso já é muito bom, já é muito progressista em relação àquilo que nós já vivenciamos, porque a nossa realidade já é cegada em relação àquilo que essa racionalidade classificatória sempre produz. E aí eu cito uma passagem que é importante, que é interessante. Ao repetir o sortilégio da realidade,
e ao sublimá-lo em imago, a arte tende ao mesmo tempo a dele libertar-se. Sublimação e liberdade coincidem. O sortilégio com que a arte, por meio da unidade, envolve os membra disiecta da realidade, é tirado desta e transforma a própria arte na aparição negativa da utopia. Então, sortilégio é um conceito importante. Eu havia enfatizado ele quando falei inicialmente sobre a filosofia de Adorno em geral, na primeira aula, e o sortilégio tem a ver com essa forma com que a realidade é sempre referida a um ponto que dá a inteligibilidade de tudo. O mito é uma forma de sortilégio, ele exerce um sortilégio sobre tudo pelo fato de colocar todas as coisas sob a luz deste ponto sagrado onde os deuses atuaram para fazer com que o mundo viesse a ser o que ele é. Mas só que ele vai dizer que no capitalismo também nós estamos sob um sortilégio, que é o da propriedade privada dos meios de produção, da articulação entre quem detém o capital e quem detém apenas a sua força de trabalho para poder sobreviver. Então trata-se de um princípio de articulação social que se perpetua e faz com que a realidade não possa ser vivida de outra forma. E ele vai dizer que esse sortilégio que impera sobre a realidade de diversas maneiras, e o conhecimento científico é outra forma de sortilégio, a arte repete esse sortilégio. Ele não simplesmente apresenta uma outra coisa totalmente diferente. Ela refaz esse sortilégio no âmbito daquilo que está sob a alçada do poder aglutinador da arte. Então, a arte faz com que haja uma espécie de redobra crítica, como eu usei essa expressão ao comentar o slide anterior, ela faz uma redobra crítica e esta dobra faz com que a arte se liberte do que é imposto às coisas aqui fora de forma violenta. Então a arte é uma radicalização daquilo que a racionalidade científica já faz com tudo que há na realidade. Mas ao fazer isso, nós tomamos uma consciência radical do que significa a racionalidade como tal, em si. É uma espécie de desnudamento do próprio princípio de racionalização, unificação e síntese dos elementos particulares e dispersos em prol de uma unidade, que é aquilo que a gente sempre quer ao nos pensarmos como seres humanos. Nós sempre temos uma ânsia de identificação. Quem sou eu? O que eu gosto? O que me move? Quais são meus valores? O que eu consigo, o que eu não consigo. Nós nos pautamos muito por nossa identidade. E ela é dada, em grande medida, por algo que não é feito por nós, que não é originado em nós. Mas nós apenas nos movemos no interior dessa gama de princípios a partir dos quais nós podemos, de alguma maneira, nos identificar. E aí o que a arte faz? Uma nova forma de articulação dessas relações entre a unidade identificadora e os particulares e os múltiplos, que ele coloca essa expressão latina, membra desiecta, quer dizer, elementos dispersos, membros desconectados, confere a essa multiplicidade dispersa uma nova identidade, só que de forma radicalmente articulada segundo princípios extremos, num outro plano de racionalidade que não é o dessa externa, empírica. E, portanto, Adorno vai dizer que essa posição ficcional de um outro plano, de uma racionalidade radicalizada, é um índice de liberdade, porque ali nós nos identificamos como uma racionalidade que vigora pelo modo com que absorve a multiplicidade dos materiais para gerar uma unidade que não é nem totalmente diferente da que vigora na realidade empírica, mas também não mimetiza a violência que é exercida sobre os particulares. O rigorismo crítico de Adorno retorna também na última frase do ensaio. A arte que recusa a felicidade deste colorido, que ele tinha acabado de falar, que a arte moderna é aquela que recusa a aparência de reconciliação. A arte moderna tem uma predileção pelas cores sombrias, pela ausência de colorido, por formas não esplendorosas,
bem ao contrário da indústria cultural, que faz exatamente o contrário. Prima pela exuberância das cores, pela multiplicidade de acordes sucessivos, massa sonora e de movimento, no caso do cinema, etc. Então a arte recusa esse colorido múltiplo que a indústria cultural normalmente oferece a quem a consome. Então a arte que recusa a felicidade deste colorido, subtraído aos homens pela realidade, porque, desculpe parar aqui no meio duas vezes, mas porque uma das coisas enfáticas que a Adorno fala da indústria cultural é que ela vende em doses homeopáticas, em choques de percepção, em saturação perceptiva, o que a realidade nos tira. Então, muito do significado das novelas, dos filmes de Hollywood e das músicas que se ouvem no rádio é uma espécie de satisfação substitutiva para a felicidade que o capitalismo nos recusa na realidade empírica. É isso que ele faz, subtraído aos homens pela realidade, por essa realidade do trabalho, por tudo isso que está na base dessa exploração infinita de poucos em relação a muitos. E que se priva, assim, de todo o vestígio sensível do sentido, é a espiritualizada. Então a arte que se recusa a fornecer às pessoas essa exuberância de cores, de movimento, de mensagens, etc., é mais espiritualizada. Ao falar isso, fica um pouco claro, né? Porque a espiritualização normalmente está associada à ausência de gozos sensíveis. Então, um monge budista, a gente diz, é uma pessoa espiritualizada, pelo fato de que ele recusa os prazeres sensíveis e vai se dedicar a uma vida monacal, de vinculação com o nirvana e pensamentos corretos, purificados, dessa vinculação de gozo sensível, sexual, sensual, em geral, com a realidade. Só que nós vamos ver a ideia de espiritualização num outro sentido mais difícil de acompanhar. Em tal recusa inflexível da felicidade infantil, a arte é, no entanto, alegoria da felicidade indubitavelmente presente, com a cláusula mortal do quimérico, né? Ser uma quimera, a saber, tal felicidade não existe. Então, a arte para Adorno é uma espécie de promessa de felicidade que somente vigora em virtude do fato de que ela recusa essa satisfação sensível, colorida, múltipla, extasiante, que é sistematicamente vendida pela indústria cultural. Então, essa antecipação da felicidade nessas formas cotidianamente usufruídas de felicidade que é vendido na indústria cultural para Adorno é um índice de infantilidade, que é de querer aqui e agora o máximo de gozo que eu posso ter em termos de saturação. É a típica atitude de uma criança que, prestes a almoçar, quer comer uma bala, quer chupar um sorvete, quer beber uma Coca-Cola. Quer dizer, ela acaba atrapalhando aquilo que efetivamente seria mais nutritivo para ela, porque tem essa exigência de um gozo imediato aqui e agora, que toca a sensibilidade de forma mais intensa. É um choque, uma descarga de sensações gustativas. Por isso que a gente fala de gosto infantilizado e um gosto amadurecido. Porque um gosto infantilizado acaba não dando valor a paladares mais suaves, mais refinados, mais sutis. Um gosto infantilizado é aquele que gosta de descargas, tanto de açúcares, quanto também de coisas muito salgadas, como essas batatas chips, que tem uma quantidade de sódio, aliás, enorme, muito em função disso, da necessidade de ter um gozo aqui e agora. A obra de arte contemporânea, bastante ao contrário, é sempre falado como sem graça. Isso é basicamente o juízo inicial que se faz de uma música como aquela que eu mostrei do Anton Webern, que faz uma articulação de sons que não tem aquela linearidade melódica a que nós já estamos acostumados, e, portanto, as pessoas dizem, não, é muito sem graça. Por quê? Não tem esse impacto somático da dança, não instiga a dançar e nem sequer relaxar, porque não tem aquela linearidade melódica que nós poderíamos acompanhar, que faz com que a gente entre numa atmosfera mental de equilíbrio, de conforto e principalmente de relaxamento. Portanto, a obra de arte promete um tipo de felicidade que ela nunca entrega, porque ela adia essa felicidade em virtude do modo com que ela concebe a felicidade como mais substantiva do que esses gozos parciais.
Só que Adorno vai dizer que a indústria cultural também é uma promessa que nunca entrega aquilo que ela promete. Porque ela está sempre prometendo um gozo que fica apenas no âmbito dessa enxurrada de elementos sensíveis, fazendo com que o tempo todo nós sejamos estimulados a consumir alguma coisa, mas essa alguma coisa fica apenas no âmbito desses choques de sensações. E tanto é que fica no choque de sensações que a música enjoa facilmente. Ela envelhece muito rápido, porque afinal de contas ela não tinha uma substância para além daquilo que ela oferece na sua imediatidade. Em virtude disso, ela fica presa ao instante em que ela foi produzida, tanto em termos da lógica histórica de apropriação das pessoas, quanto também pelo próprio gozo, que é realizado sem ser reflexivamente. É uma apropriação imediata. E o imediato da apropriação fixa o gozo em termos de seu sentido na hora, no instante, no momento exato em que a coisa é apreendida. Então, tanto a arte promete alguma coisa que ela não entrega, quanto a indústria cultural, só que com uma diferença fundamental. Qual? É que a arte assume que ela é apenas uma promessa. Ela não vai entregar nada de forma positiva, inteira, integral, uma felicidade, um gozo pleno. Isso é assumido por ela. No interior de sua manifestação, no complexo de sua articulação radical, formalista, como se diz, ela demonstra desde o início que essa cláusula da promessa contém um elemento fundamental, que é o que jamais será realizada na sua completude. Então ela não mente em relação ao fato de que, afinal de contas, o nosso desejo não se apropria integralmente do seu objeto, ao passo que a indústria cultural é uma promessa fraudulenta, porque ela está o tempo todo a emitir uma promessa, uma promissória que jamais será saudada. E nisso consiste o embuste dela, de sempre fornecer drops de felicidade, drops de alegria, de satisfação, o tempo todo a encenação de determinado tipo de juventude, de felicidade, de família, de sexualidade, de revolta, que faz com que a apropriação da obra, por parte de quem a vê, se situa naquele instante, este jato de emoções, de luminosidade, de brilho, de cor, de ênfase na sexualidade, na sensualidade e essas coisas todas. E nós entramos então nesse conceito, que é o de forma em sua vinculação com o conteúdo. As dificuldades de definir forma na arte são duas. Uma é o contrário da outra. A primeira é essa aí. Tudo que aparece na obra é forma. Tudo só é o que é na obra em virtude de sua ordenação, unificação, síntese, diferenciantes do âmbito extraestético. Assim, tudo participa da forma. Então tem uma dificuldade de definir forma porque, afinal de contas, se a obra de arte é esse conjunto de linhas, vamos pegar um quadro de pintura para ficar mais claro aqui na nossa argumentação. A gente poderia falar da poesia também, mas pegamos um quadro. O quadro tem diversas linhas, cores, partes às vezes são brancas, tem esse complexo de elementos. Ora, a forma da obra vai ser isso aí, não é verdade? Assim, o que não é forma ali na obra, que tal como nós a vemos? Tudo participa, contribui para que a obra tenha essa totalidade. Se você tira uma parte vermelha da obra, a obra ficou deformada, né? Ela teve a sua forma deturpada naquele espaço que foi retirado daquela parte vermelha. Então, essa é uma dificuldade da forma, que é a sua ubiquidade, como diz o Adorno. Ou seja, o fato de que a forma está em tudo que aparece na obra de arte. Só que, quando os filósofos vão definir forma, eles acabam incidindo em um problema oposto, com um sentido oposto, que é o quê? Ao ser especificada, forma é restringida a um plano específico, como a sucessão temporal na música e o desenho e proporções na pintura. Então, se você vai perguntar para muitos artistas o que é forma num quadro, ele vai acabar dizendo que é o desenho, é a linha, é a proporção, de modo que a cor não seria parte da forma. Da mesma maneira que na música, forma seria a ritmização,
a progressão harmônica, todos os elementos que perfazem, digamos, a articulação temporal no qual estão inseridos os eventos sonoros, timbrísticos propriamente dito. Então, o som do violino, propriamente, o som da flauta não seria ele mesmo forma, mas preenchimento da forma. Eu tive aula na Escola Guignard antes de começar a filosofia e uma professora sempre falava, na verdade era aula de composição, e lá ela gostava muito de falar que ela sempre dava toques concretos, específicos, né, práticos de como era a prática composicional. E ela gostava muito de falar. Toda vez que ela notava algo nesse sentido na produção da turma, ela dizia: a cor vibra além da forma. Jamais esqueci isso. E quando eu li essas coisas de filosofia da arte, que isso me veio à mente. A cor vibra além da forma. Como se, essa é a fala crítica do Adorno, como se a cor não fosse elemento formal. Lembra daquele quadro de Mondrian, que tinha uma massa vermelha grande e outros? Ora, se a gente troca esse vermelho por um amarelo, por um ocre, ou por um verde musgo, etc., nos é intuitivamente claro que a forma mudou, foi afetada, apesar de o desenho ter ficado o mesmo. Quer dizer, a dimensão material do vermelho deveria ser considerado, a dimensão material do vermelho deveria ser considerada formal, quer dizer, parte da forma, porque a forma não é indiferente àquilo sobre o qual ela é exercida. Essa é uma fala do Adorno aí, nesse trecho da teoria estética. Porque a forma não significa simplesmente uma espécie de elemento que vai conter os elementos materiais no seu interior. Ela é efetivamente ocasionada por esse conjunto material de elementos, tanto dos timbres do violino, quanto da cor da pintura, quanto uma palavra específica na poesia e etc. Então, não se deveria, diz Adorno, localizar forma no âmbito apenas de delineamento externo daquilo que é tomado como matéria. Então, em contraste com isso que nós falamos, dessas duas dificuldades para definir forma, seja que ela é tudo ou que ela é apenas esse invólucro do que acontece dentro da obra, Adorno vai definir assim: a forma estética é a organização objetiva de tudo que aparece no interior de uma obra de arte, tornando isso que aparece eloquente de modo consoante. É a síntese não violenta do disperso, que ela, no entanto, conserva como aquilo que é, em sua divergência e em suas contradições, e eis porque ela é efetivamente um desdobramento da verdade. Esse aqui talvez seja o trecho mais citado da teoria estética, que a forma é a síntese não violenta do disperso. Ele vai dizer que o que é forma, na verdade, é o princípio organizacional que confere a suficiente unidade da obra, fazendo com que ela tenha um sentido objetivamente determinado pelo modo com que ela organiza esses materiais em seu interior. Só que ele acrescenta que este princípio sintetizante, que vai levar à unificação objetiva da coisa, objetiva no sentido de tem uma lógica própria e precisa ser percebida como tal, ou seja, não é apenas de ordem subjetiva, projetiva ou o que seja. Ele diz que esse princípio de unificação conserva em seu interior a divergência, a alteridade dos materiais. Falando assim, parece muito fácil. Parece que a gente vai exercer um poder de síntese sobre as coisas, que a gente vai lidar com elas, como é o caso de palavras na poesia, linhas, cores, profundidades, na pintura, movimentos do corpo, na dança, etc. Só que é muito difícil fazer uma unidade ser atravessada pela multiplicidade dos elementos e mesmo assim manter esta sua inteireza, sua unidade. As duas coisas são muito conflituosas. E como eu já falei mais de uma vez, já está ficando até repetitivo,
Não é suficiente para uma boa obra de arte que ela suavize os dois polos da unidade e da dispersão dos materiais, porque isso leva a uma obra de arte que a gente poderia dizer morna, não viva. O que é interessante na obra de arte é fazer com que essa unidade formal seja desafiada pela dispersão de seus elementos no interior dela mesma, de modo a que a lógica de unificação seja desafiada pela lógica de dispersão dos elementos sensíveis. Isso é muito difícil de conseguir, porque o tempo todo que a gente tenta produzir uma unidade é, por assim dizer, desafiado e atrapalhado mesmo pela lógica dispersante dos elementos materiais. Porque quanto mais se ouve a voz da dispersão, da multiplicidade, a percepção imediata de quem faz a obra é de que ela está ficando ruim. Ela não consegue ali, neste momento, a suficiente identidade, a sua característica como tal. Ela passa a ser pensada como uma coisa dispersa como outra qualquer. Então, quanto mais se tenta mediar e ultrapassar essa vivacidade dos elementos materiais, mais se consegue uma unidade que, na verdade, expulsa dela o que a torna eloquente como tal, que é exatamente essa vivacidade centrífuga dos materiais. Então, a obra de arte bem realizada é aquela que mantém esta força centrífuga em contraste com a força centrípeta. A força centrípeta é a que puxa para dentro, a centrífuga é a que puxa para fora. É fuga aí que tem para fora. De modo que a obra de arte boa não é aquela que faz essa junção boa entre os dois, mas aqui esgarça o tensionamento interno entre uma coisa e outra. E aí, por que ela é um desdobramento da verdade? Porque ela desdobra o que é imanente ao princípio de constituição do mundo como sendo de particularidades, como sendo de uma multiplicidade. Nós, seres humanos, impomos às coisas determinado tipo de identificação a partir de nossa cultura. Ora, isso, como eu falei, também repetidas vezes, é índice de falsificação da realidade. E a arte é índice de uma verdade, em contraste com essa falsificação, pelo modo como que mantém dentro da sua lógica unificadora essa força da multiplicidade desviante dos elementos materiais. Então, a arte nos mostra, nos dá acesso a uma verdade do mundo como multiplicidade para além ou aquém daquilo que nós estabelecemos para ele como uma forma de subjetivação forçada, violenta dessa realidade empírica. A atitude formativa é, em essência, crítica. Recusa do imediato, inarticulado, gratuito, repetitivo, excessivo, tradicional. Mesmo acréscimos possuem muitas vezes caráter crítico-restritivo, limitam a presença excessiva do singular, contrabalançam assimetrias indesejáveis, contrapõem movimentos, etc. Tem uma frase do Picasso que é muito interessante, infelizmente eu procurei, mas não achei a referência. Mas ele diz que é o seguinte, na pintura, ao pintar, ele diz, eu não ponho, eu só retiro. Essa é uma frase muito interessante, porque não quer dizer que é tudo, não. Mas assim, uma grande parte da experiência de fazer arte significa podar, limitar, criticar, censurar. É retirar o caráter de imediato da coisa, tal como ela existe por si ali jogada no interior do quadro, da música, da coreografia, etc. E aí o Picasso vai falar, o que é propriamente que eu faço é tirar o excesso de movimento, de linhas, etc. Então, ele acaba começando com o excesso e podando este excesso. Então, se retirar que é algo que caracteriza propriamente a dimensão formativa. Porque mesmo que já tenha uma obra semi-formada, semi-produzida, semi-feita, colocar um elemento para contrabalançar outro é uma forma de limitação. Você está limitando a presença de uma coisa por sua contraposição simétrica na outra parte do quadro. Então, muito de colocar tem a ver com restringir,
restringir a presença. Porque se tem uma parte que é muito enfática, por exemplo, numa pintura, colocar uma outra do lado de cá para contrabalançar e fazer com que o quadro não fique desequilibrado é uma forma de limitação. Você está limitando o quê? O excesso da presença dessa primeira coisa. Porque colocar outra aqui faz com que a atenção fique dividida, ou seja, você tira a atenção do lado de cá, que era excessiva. Mas como é que você vai apenas contrabalançar, significa que nós estamos aí num ponto de limitação, né? De equacionamento, de simetria, e a simetria é um elemento formal, e a simetria é propriamente um movimento de cercear esta presença ostensiva de alguma coisa. Forma é mediação, especialmente entre particular e totalidade em dupla direção, quer dizer, tanto do particular para a totalidade quanto da totalidade para o particular. Aqui entra em jogo um conceito que é muito famoso, que em alguns momentos às vezes as pessoas nem traduzem, que é Durchbildung. Durch é uma preposição que quer dizer através, e Bildung é um substantivo que quer dizer formação, que a gente traduz como plena elaboração. Durch aí no sentido de de total. Tudo na obra deve ser filtrado pela correlação dupla entre particular e universal. Então, uma característica essencial para quem faz arte é a articulação entre cada palavra e a totalidade. Todo particular na obra somente faz sentido pelo modo com que ele recebe uma identidade da totalidade. E da mesma maneira, a totalidade só é o que é pelo modo com que todos os particulares no seu interior falam, são eloquentes o suficiente. Eu gosto muito de citar uma passagem do Adorno em que ele diz o seguinte: a gente só ouve a primeira nota de uma sinfonia de Beethoven quando ouve a última. Essa é uma expressão interessante para mostrar o quanto que em Beethoven a consciência da articulação viva dos particulares com a totalidade foi enfatizada ao extremo. Até então, a gente tinha uma espécie de malha, uma espécie de gramática de articulação dos sons que em Beethoven começou a se desfazer, que é o que ele chama de nominalismo na música. Ele diz que Beethoven começou o nominalismo musical pelo modo com que, você sabe, né, nominalismo é uma corrente filosófica iniciada na Idade Média, em que se diz que os universais, os nomes, não têm realidade substantiva. Nome e coisa não têm vinculação necessária. E aí o Adorno vai dizer, Beethoven iniciou um nominalismo musical, porque o conceito geral de uma forma já não carrega para dentro do fenômeno musical um poder de determinação tal como fazia antes de Beethoven. Então, ali, no caso de Beethoven, a gente tem um exemplo claro do quanto é que, a partir de Adorno, né, lido a partir de Adorno, do quanto é que os particulares precisam ser mediados pela totalidade para eles ganharem um sentido próprio, e o quanto que a totalidade é formada pelos particulares e não ditada previamente. E isso que é ditar previamente um conjunto de formas musicais de modo a emprestar significado para os particulares, isso é o que é o antinominalismo, né? Aquele que era anterior a este movimento de a dimensão total da obra é determinada pela emergência própria material dos seus elementos dispersos, fragmentários, particulares, como tais. Então, muito da dimensão do que é formar significa fazer essa mediação fundamental entre a dimensão dispersiva e uma totalidade que só é garantida pela travessia da multiplicidade desses elementos particulares. O que aparece como ingênuo ou espontâneo numa obra é fruto da mediação formal plena, que torna cada particular eloquente e o todo vivo. Para isso, entretanto, é necessário podar a vida prévia dos particulares. Quanto mais a forma se impõe, mais a arte se separa criticamente da vida empírica, e isso constitui sua melancolia, pois a vida na arte não é a que nós vivemos. Esse é um topos de Adorno, que se repete em grande parte na teoria estética, que a gente já havia falado, acho que na primeira aula eu falei isso,
que a vida na obra de arte é em segunda potência. Ela não se dá no âmbito primário da vida como tal. E isso é melancólico, né? Quem faz arte percebe claramente o quanto que, por mais que exista tristeza no poema, aquilo ali é tão bem fingido quanto parece que, né, nós fingimos a dor que deveras vivemos, como disse o Fernando Pessoa. Então, o poeta é um fingidor e esse fingimento demonstra um caráter melancólico porque a vida que a arte tem só existe em virtude da recusa da vida empírica, da vida vivida, real, concreta, que nós vivemos aqui fora. A vida aqui fora é real, só que é um pequeno detalhe. Ela não tem um sentido, ela não tem uma legitimação por si. Nada no mundo nos legitima que a vida faça sentido. Não existe um sentido prévio para a existência, para a vida, para viver como tal. O tempo todo a gente precisa, por assim dizer, constituir, criar, produzir um sentido para essa existência. A obra de arte, por seu turno, é ficcional, ela não é real, mas ela tem um sentido forte, pujante. Ela se articula como aquilo que tem um sentido garantido para a sua própria existência, só que ela é ficcional. Então nós temos, por um lado, algo que é real, mas que não tem um sentido garantido, que é a vida, e nós temos, por outro lado, algo que é ficcional, que é irreal, mas que possui um sentido, que tem uma inteireza. Só que essa inteireza só é conseguida exatamente por essa melancolia de distanciar da vida. Toda arte é falsa, toda arte é uma ruptura da vida. Então, desde Nietzsche que essa relação entre vida e arte é tensa. E na modernidade isso ficou claro. O tempo todo nós vemos na arte moderna o quanto é que ela só vive devido a essa sua abstração mesmo. Pelo modo como que ela se distancia da realidade. E algumas pessoas perguntam por que artistas gostam tanto de fazer fotografias em preto e branco, por exemplo. Ou aquele Sebastião Salgado só pinta em preto e branco. E muitos artistas, fotógrafos no caso, pintam em preto e branco. Por quê? É a pergunta. Porque o preto e branco demarca a diferença fundamental do que é ficcional, artístico, estético, daquilo que é real, concreto, vivido. Demarca essa ruptura. Então é uma espécie de dizer adeus para a realidade vivida, concretamente experimentada, para um outro plano, que é o ficcional. E, portanto, tem um distanciamento. Então acaba que a foto que é colorida mantém algo da ordem da realidade e acaba tendo muita dificuldade para se instaurar com um âmbito que faça sentido por si mesmo, pelo modo como ela se articula. E, portanto, o salto para o ficcional acaba demarcando um espaço em que, abstraindo da cor, no caso da fotografia, a gente tem este salto garantido para o ficcional. E, assim, só uma reflexão cá para nós, não sei qual que é a experiência de vocês, mas eu não gosto de ver filmes em televisão Full HD. Eu acho muito real demais, acho muito próximo. Eu tenho a percepção de que eu estou vendo a coisa acontecer como se estivesse na minha sala, ao passo que a resolução antiga do VHS tradicional, que é o de 640 linhas, dá para a imagem um caráter mais distante daquilo que é vivido concretamente. A gente vê as formas um pouco esmaecidas, um pouquinho desfocadas, e isso permite uma espécie de ruptura em relação àquilo que é da ordem vivido propriamente. Ao passo que o Full HD, e nós já temos até outras resoluções maiores ainda, para mim seria o pior possível, porque aí fica mais real ainda e, portanto, retira este salto para o ficcional, atrelando a obra à existência, que, aliás, é o que a indústria cultural quer. Ela quer que não haja salto da vida cotidiana para a música, para o filme, etc. Tudo isso leva à condenação da arte moderna como inumana, fria, abstrata, intelectualista, tal como a gente falou. Ao contrário da indústria cultural, a arte não se molda a nós, mas sim exige que nós nos moldemos a ela em virtude de sua dimensão reflexivamente espiritualizada. Em virtude disso,
ela é mais humana que qualquer outra produção que, por amor à humanidade, fornece a sensação prazerosa de continuarmos a nos sentir em casa. Então, essa melancolia da forma, que é essa ruptura, essa poda em relação à vida tal como nós vivemos, para Adorno é índice de mais humanidade do que de todas as outras produções que querem fazer com que a gente continue a nos sentir em casa, nessa realidade. Por quê? Como nós falamos há pouco, esse desdobramento da verdade, que é a forma estética, faz com que nós tenhamos acesso a uma forma de vida que é sistematicamente falsificada. Então, a manutenção do senso de que nós estamos em casa no mundo significa uma forma de inumanidade, porque significa querer que nós nos mantenhamos nesta lógica de violência em relação à realidade e a nós mesmos. De modo que a obra de arte, produzindo uma ruptura em relação a essa linearidade, faz com que ela faça justiça a este nosso desejo de viver uma realidade, de ter uma vida que não seja falsificada por essa inércia de nossa percepção de mundo. Como dissemos, forma é conteúdo social, empírico, histórico, sedimentado. E a arte moderna, em sua espiritualização radical, protesta contra a sublimação romântica de tal conteúdo, fazendo eclodir de forma sismográfica, protocolar, documental, essa dimensão conteudística. O expressionismo é a face negativa da subjetividade romântica. Então, um elemento fundamental da arte é de mediar os conteúdos empíricos, sociais, históricos, tal como eles são vividos o tempo todo. Então, o que é o salto para o artístico é o modo com que se medeia os conteúdos empíricos para eles entrarem em seu outro plano. Então, esse giro, essa refração de um meio a outro é que demarca propriamente o salto para o estético. E a arte moderna é uma arte essencialmente de impacto, de choque. Ela é sismográfica, documental e protocolar. São três termos que Adorno usa para falar da arte contemporânea, que é bem situado no âmbito da música, tal como eu mostrei, a música de Anton Weber e muito naquela do John Cage, mas também pode ser visto na pintura. Mas como nós já estamos adiantados aqui na nossa hora, eu vou deixar para exemplos sobre isso aqui na nossa próxima aula.